Beleza. Boa noite mais uma vez, bem-vindos, é bom vê-los novamente. Ficamos 15 dias, na verdade 15 dias não, porque nós tivemos aquela pequena conversa antes da avaliação, né? Mas de aula mesmo nós ficamos 15 dias sem ter. Então, já não estamos nos vendo presencialmente, e aí tivemos esse intervalo significativo sem aula. Então, que bom que vocês estão por aqui, é muito bom vê-los. Seu Mauro não apareceu até o momento, espero que esteja tudo bem. E que todos vocês também estejam bem, bem como seus familiares, que ninguém tenha tido uma surpresa indesejada por conta de tudo que está acontecendo. Mas vamos lá. Qual é o nosso assunto de hoje? Contrato de empreitada. E quando a gente fala de empreitada, pessoal, nós estamos diante de uma modalidade contratual excessivamente utilizada. Vários contratos, eu estou dando relevância a contratos muito utilizados no nosso dia a dia, no nosso ambiente comum, né? São contratos que possuem ampla aceitação e utilização. E a empreitada é um deles. Nós praticamos empreitada o tempo todo. Nós podemos considerar empreitada quando você vai a uma costureira e pede para ela fazer uma roupa. Isso acaba sendo mais comum em torno das meninas, né, que aqui seja feito um vestido, gostou de um modelo, compra o tecido e leva para fazer. A gente tem voltado com isso, né, de mandar fazer roupa sob medida e tudo mais. Às vezes com roupa social, isso acontece. Tem uma loja aqui em Arapongas muito legal e com um baita de um preço, e realmente um preço muito bom, em que é uma marca de camisas masculinas e femininas e outros tipos de roupa, em que se você quiser, você vai lá e ela faz a roupa daquela marca, que é a marca deles, sob medida. Tudo bem ajustado, é bem, bem bacana. Isso tudo é uma empreitada. São serviços que são colocados e que são disponibilizados para os indivíduos. Nós vamos trabalhar hoje com empreitada e nós vamos ver depois prestação de serviço. E claro que existem algumas dificuldades ou alguns detalhes, inclusive para identificar quando eu tenho uma empreitada e quando eu tenho uma prestação de serviço. Não é tão simples essa constatação ou essa verificação. Empreitada e prestação de serviço possuem vários elementos comuns. E qual é o elemento comum que eu tenho entre empreitada e prestação de serviço? Eu tenho um serviço sendo realizado. Nos dois casos, a prestação de serviço, nós temos um serviço sendo realizado e na empreitada, nós também temos um serviço sendo realizado. Mas a gente vai trabalhar com essas diferenças no momento certo, né? Deixa eu compartilhar com vocês o Código Civil e a partir disso a gente vai conversando. Deixa eu colocar aqui o chat, caso alguém queira fazer alguma pergunta, e também a questão dos participantes, caso alguém apareça para ser aceito no caso. Vamos lá. A empreitada, ela começa a ser tratada, delimitada, né, encontrada no artigo 610 do Código Civil. E aí, como sempre, nós vamos dar uma olhada nesses dispositivos. Acho que é a primeira vez que nós estamos invertendo alguns contratos, né? Nós vamos falar depois de empreitada, nós vamos voltar para conversar sobre empréstimo a partir do 579. A gente faz essa inversão de propósito mesmo. Então, empreitada, nós estamos diante do artigo 610 do Código Civil. O que diz o caput do artigo 610 do Código Civil? O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com o seu trabalho ou com ele e os materiais. E aqui nós temos uma diferença bem pontual em relação aos outros modelos contratuais que nós estudamos. Todos os outros modelos de contrato que nós estudamos, o primeiro artigo que nós observávamos, ele se dedicava a conceituar o contrato, dizer do que se tratava. E, de maneira muito curiosa, o artigo 610 não nos diz o que é empreitada, mas ele nos apresenta as duas modalidades de empreitada que a gente estuda. Nós temos dois tipos de empreitada, duas modalidades, e essas duas modalidades são importantes, que é a empreitada de lavor e a empreitada mista. Só que o que é curioso é que o primeiro artigo que trata da empreitada, ele se destina
especificamente a tratar dessas espécies, e não sobre um conceito, sobre uma definição do que é ou do que pode ser considerado empreitada, né? Vamos dar início, então, na nossa conversa, indo para alguns aspectos mais de definição sobre o contrato de empreitada. Um outro nome que nós podemos observar quando nós falamos de empreitada é o termo locatio operis. Locatio operis, ele também é um nome também comum para o contrato de empreitada. Deixa eu colocar aqui no nosso chat como que você escreve esse termo, locatio operis. Lembrando sempre que se você for digitar, claro que quando a gente faz isso manuscrito não tem como nós darmos esse destaque. Termos em latim ou termos estrangeiros, quando você escreve, faz em manuscrito, coloca entre aspas. Agora, se você está digitando, o termo em língua estrangeira precisa estar em itálico. E em latim, principalmente, eu tenho que deixar o termo em itálico, tá bom? O que é locatio operis? Qual é o seu significado? O que essas duas palavras em latim elas representam ou querem dizer? Nós estamos falando de locação de obra. E a locatio operis ela surge em um contexto de direito romano. E qual é a ideia que nós temos quando nós falamos de empreitada? Nós estamos diante da contratação de um profissional para executar uma obra. Então, o que vai identificar uma empreitada é a contratação de um profissional, de um indivíduo, para que ele execute uma obra, para que ele faça algo por mim. E nós temos um ponto aqui que é muito importante. Este contrato de empreitada, ele independe do tempo. Então, quando eu falo de empreitada, a empreitada, quer dizer então, professor, que se eu vou firmar um contrato de empreitada, eu não posso fixar prazo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu posso fixar prazo para que a obra aconteça, por exemplo. Mas o que eu quero te dizer é que quando você remunera a empreitada, você não remunera ela por dia. Você remunera ela pela obra. Tá entendendo? Então você faz assim, fulano, vem cá. Eu quero que você faça um muro para mim. O muro da minha casa está caindo, está uma situação caótica. Imagine que é aquelas casas de terrenos mais antigos, que os muros eram aqueles pré-moldados, encaixados, sabe? E aí o muro está lá desabando, todo infiltrado, nem muro é aquilo. Então eu quero fazer um muro. É importante fazer um muro, é uma questão de segurança, de privacidade, enfim. Então você chama um cara de sua confiança e você contrata ele para fazer um muro. Quando você chama o cara para fazer esse muro, existem duas maneiras de você contratar essa pessoa. Você pode falar para ele o seguinte, ó, você vai me cobrar por dia de serviço ou você vai me cobrar pelo muro? A gente mede aqui essa lateral do terreno, vamos analisar a altura que eu quero esse muro e a partir disso você me calcula quanto você me cobra para fazer o muro. E aí, se você vai demorar uma semana ou um mês para fazer esse muro, é problema seu. Eu vou te pagar pelo muro. É nesse sentido que a empreitada não depende de tempo, porque você paga pela obra, você paga pelo serviço. Você não vai pagar, por exemplo, por dia de serviço. Se você contratasse um cara para construir um seu muro e isso fosse pago por diária, então você vai fazer um muro para mim, eu vou te pagar por diária, por exemplo, R$100 por dia. Isso é prestação de serviço, porque eu estou pagando por diária e aí eu tenho um tempo definido para isso. Agora, se eu contrato por obra e o valor é pago pela obra, independentemente se o cara vai ser rápido ou lento, e aí a pressa é dele, né? Porque a gente sugere de não pagar antes, né? Toda a totalidade antes. Se eu pago por obra, eu estou diante de uma empreitada. Luana, nesse exemplo, eu não me importo com o serviço que ele vai realizar por dia, e sim pela finalização, obra finalizada. Sim, Luana. Claro que, assim, só para ficar bem claro, quando você diz eu não me importo com o serviço que ele vai realizar, não é no sentido que eu não estou preocupado com a qualidade do serviço. Pelo menos eu imagino que você não tenha falado nesse sentido. Mas a questão é a seguinte, eu contratei a obra.
Eu contratei o resultado, exatamente o que você falou. Sim. Contratei o resultado. E aí, se o cara vai demorar muito ou pouco para fazer isso, aí é um problema dele. Então, eu vou te dar dois Sim. exemplos que nós poderíamos pensar em uma situação de empreitada, porque se contrata um profissional para executar uma obra, e quando eu falo obra, isso não significa necessariamente uma construção, tá? Muito cuidado para atrelar esse termo obra com construção civil. Obra é um termo genérico que vai representar qualquer tipo de serviço. E o que vai dar essa diferença da prestação de serviço, uma das diferenças é essa questão do tempo, né, das diárias. Então, vamos pensar assim, eu tenho uma chácara e eu preciso que a pessoa vá lá e limpe uma parte da chácara porque está crescendo mato, enfim, dê uma ajustada no pomar, uma coisa desse tipo. Eu posso levar um indivíduo lá para analisar e ele me passa um orçamento. Ele fala assim, olha, para eu deixar o seu pomar todo ajeitado, limpo, passo veneno, vou carpinar, enfim, deixo tudo certinho, faço toda a sua jardinagem, eu te cobro R$ 500, por exemplo. E aí eu consigo vir tal dia, eu vou ver o dia que eu posso vir, eu te aviso antes e eu venho. Beleza. Isso é empreitado, eu contratei o resultado. Agora, se vem um cara e fala assim, olha, eu não cobro, eu cobro por dia. E daí vem eu e um colega meu, você vai pagar a diária para a gente. Então, a gente vai ver quanto que a gente rende num dia. Se precisar, a gente vem no dia seguinte, vai. Isso é prestação de serviço. Porque eu não estou contratando a diária. E essa diária vai ter um serviço realizado, mas eu não tenho certeza do valor que eu vou pagar no final. E aí nós temos um problema muito sério, que é a possibilidade de eu ser enrolado, né? Porque no caso da empreitada, o valor é fixo. Então, se o cara atrasou ou não, o prejuízo é dele. Agora, se eu tenho uma situação em que eu estou pagando por dia, quanto mais o cara demorar, mais ele vai lucrar. Claro que o direito jamais autoriza a má-fé. Mas a gente sabe que provar má-fé não é uma coisa tão simples assim. Na prática, nós teremos uma dificuldade em demonstrar que ele, de fato, não está trabalhando, está fazendo 4 horas de almoço. Enfim, claro que isso acaba sendo mais fácil de demonstrar. Mas quando você contrata alguém para fazer alguma coisa, você não fica em cima da pessoa o tempo todo, né? Também porque você tem outra coisa para fazer. Então, acaba sendo bastante difícil isso ser identificado. Bom, logo no seu primeiro slide, você tem uma frase no final que diz o seguinte: a prestação de serviço é um obrar e a empreitada é uma obra. O que eu quero dizer com isso? A prestação de serviço, ela vai ser identificada por um ato contínuo de trabalho, de atividade prestada. E quanto tempo isso vai levar? Não sei. Mas é um ato contínuo, é um ato de vínculo contínuo com o indivíduo, em que em algum momento vai ter um resultado. Na empreitada, o foco não é o trabalho que está sendo praticado, mas é efetivamente o resultado, bem nas palavras que a Luana colocou, bem nessa proposta que a Luana apresentou para a gente. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Vamos voltar ali. Então, o artigo 610 ele vai falar desses requisitos. Mas eu quero dar um pulo agora para a gente dar uma olhada no artigo 619. E olha o que diz o artigo 619. Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro é a pessoa contratada, tá? Então, nós temos o dono da obra e o empreiteiro. O dono da obra é aquele que contratou. E o contratado é o empreiteiro. O empreiteiro que se incumbir de executar uma obra segundo o plano aceito por quem a encomendou, não terá direito de exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas do dono da obra. Então, nós temos aqui a seguinte situação. O empreiteiro ele se responsabilizou em executar uma obra. E essa obra ela vai ser executada segundo um plano, um projeto de quem a encomendou. Se ele se comprometeu em entregar essa obra finalizada, a obra fechada, tipo portas fechadas, e aqui é a importância de termos um contrato muito bem feito. Porque se eu faço um contrato de empreitada genérico,
onde eu digo assim, eu serei obrigado a entregar para o dono da obra uma casa. Então, eu fui contratado para construir uma casa para ele. E é uma casa. E eu não faço muitas especificações, só faço especificações no que diz respeito à metragem da casa. E eu coloco lá que vai ser uma empreitada mista. E quando que a empreitada é mista? Quando o empreiteiro, além de dar o serviço, ele dá o material. O dono da obra não precisa nem comprar o material. E ele passa um valor para ele me entregar a casa pronta, com todo o material incluso. E aí no contrato, a criatura, muito ruim de serviço, não coloca e não identifica o material. O que vai acontecer? Se o dono da obra começar a exigir alguns tipos de materiais ou de acabamentos muito mais caros do que ele imaginava, ele não vai poder cobrar mais sobre isso. Porque ele se comprometeu com o resultado final. Se ele não teve o cuidado, Jesus amado, que foi isso? Se ele não teve, se ele não teve o cuidado, as pessoas assustam a gente. Ele não teve o cuidado de especificar isso de maneira clara e precisa. Fica tranquila, Heloísa, mas realmente eu assustei. Vamos lá. Se ele não teve esse cuidado, ele não teve essa cautela, nesse caso, ele não vai poder exigir esse aumento de preço, esse acréscimo. E aqui nós temos um ponto muito complicado. E, na verdade, esse é até um cuidado que se tem na hora de se produzir um contrato e também uma coisa que você precisa observar se, por acaso, em algum momento, você se colocar enquanto empreiteiro. Nós temos hoje muitas pessoas que se colocam, pessoas que são contratadas para conduzir obras. Eu tenho um aluno aqui em Arapongas que ele constrói casa para as pessoas, mas não é ele que constrói. Ele direciona a obra, ele tem como se fosse uma equipe, projetos já que ele comprou, ele coloca isso para a pessoa escolher e aí é feito o contrato. Inclusive, teve alguns contratos dele que eu fiz, que ele me pediu para fazer, eu fiz 2 contratos dele, das situações de empreitada que existiam. Então, são alguns detalhes que nós precisamos observar no que diz respeito à qualidade, no que diz respeito à quantidade. Vamos lá. Então, dando continuidade a essa figura do contrato de empreitada. Vamos pensar em um conceito. Então, um conceito bastante objetivo e este conceito ele é colocado para você no seu material. Então, empreitada é o contrato de realizar uma obra por conta alheia, mediante pagamento. Então, quando a gente fala de empreitada, nós estamos falando de uma contratação de obra, o contrato para se realizar uma obra, e essa obra vai ser feita por outra pessoa, por isso por conta alheia, mediante pagamento. E o pagamento está atrelado à obra, àquilo que foi feito ou que se deseja que seja feito, e não ao tempo. Claro que é totalmente possível eu estabelecer limites temporais. Imagina, eu vou uma costureira e preciso que ela faça uma roupa para uma festa. Ela vai ter prazo para fazer isso. Só que eu não vou pagar a costureira por dia de serviço que ela ficou na minha roupa. Eu vou pagar ela pelo resultado final. Quanto você me cobra para fazer esse vestido? Quanto você me cobra para fazer esse terno? Enfim, eu pago pelo resultado final. Posso colocar uma data limite, mas eu pago pelo resultado e não pelo tempo que ela demorou para fazer aquilo. Tanto que talvez você já tenha tido uma experiência dessa, como já aconteceu inclusive comigo, quando fui ao alfaiate, e aí o pedido era para ser feito um terno, e aí ele me passou o valor, e depois, nessas inúmeras vezes que você vai para fazer a prova, né, ele falava assim, nossa, mas foi bem mais difícil do que eu imaginava, porque às vezes você pede um determinado ajuste e tal, e numa conversa muito de boa, ué, ficou mais difícil, o valor vai ser o mesmo. Eu contratei o resultado. Então, esse é o ponto, né? Então, aí tudo isso com muita tranquilidade. Isso acontece pra caramba. Então, a gente observa essa situação, né? Tem uma colocação no seu material que é uma colocação que nós precisamos nos atentar. Justamente na página em que ele trata do conceito, ele fala sobre a situação do consumidor que adquire, por exemplo, na planta um apartamento. Nesse caso, nós não temos uma empreitada em relação ao adquirente do apartamento. Isso é uma compra e venda.
O adquirente compra o apartamento, não é ele que está contratando a construção do apartamento. Nós temos a possibilidade de uma empreitada do dono do prédio para com as pessoas que o construiu. E aí pode ser uma empreitada, mas pode ser uma relação de trabalho, onde uma construtora comprou o terreno e colocou seus funcionários para trabalhar. E aí não é uma figura de uma, e aí não é empreitada, isso aí é relação de trabalho mesmo. Isso CLT, pura CLT. Mas aquela pessoa que adquire o apartamento na planta, ele não firma contrato de empreitada, porque ele não foi atrás de ninguém para construir o prédio. Aquilo é uma compra e venda. Nós não podemos confundir esses institutos, certo? Bom, onde nós podemos observar ou aplicar o contrato de empreitada? Onde nós teríamos essa utilidade, né, desta modalidade contratual? A empreitada ela pode ser usada, e vai ser o mais comum, em construção civil, reformas. Então, pintura. Quando você contrata alguém para pintar a sua casa, o pintor pode te cobrar por dia trabalhado, mas normalmente ele cobra pelo serviço como um todo. Ah, mas ele passou a primeira demão, achou que ia cobrir muito mais do que cobriu. Passou a segunda, também não conseguiu cobrir, ele imaginava que 2 demãos era suficiente. No fim, precisou de 4. O problema é dele. Ele me cobrou para me entregar a casa pintada, se foi uma situação de empreitada. Essa é a circunstância do 619, né? Quando nós conversamos da previsão do Código Civil. Então, esse cuidado tem que se ter. Eu posso ter uma ideia de construção de casa, de edifício, de ponte, de estrada, jardins. Eu posso ter empreitada em obras públicas, e aí é uma relação de direito administrativo que você ainda vai estudar. Isso são as maneiras mais comuns que as pessoas falam e tratam como se empreitada fosse. Mas existem outras formas de nós termos uma empreitada, e muitas vezes as pessoas não chamam de empreitada, mais por desconhecimento do que por não ser comum. Que é o caso de confecção de roupa, alguma pessoa para escrever um livro, para se fazer uma demolição. Então, aqui no interior do Paraná, não sei se você já viu isso ou conhece, né? Mas nós temos uma realidade no nosso interior, né? Principalmente em cidades menores, que é a ausência de saneamento básico. Isso é uma realidade do Paraná, muitas casas que ainda possuem fossa. E eu, honestamente, acredito que muitos de vocês ou já moraram em uma casa com fossa, ou moram até hoje em uma casa com fossa. Isso é extremamente comum. Então, se eu for pensar, a minha vida inteira eu morei em casa com fossa. Hoje não, porque eu moro num prédio. E aqui, onde eu moro aqui em Arapongas, tem saneamento. Mas quando eu morava em Munhoz de Melo, uma cidade com 3.000 habitantes, tudo fossa. Depois Astorga, a casa que eu morei na cidade, fossa, a chácara, fossa mais fossa do que chácara impossível. Então, assim, é uma realidade nossa. E chega um momento que a fossa fica no seu limite. Demora, porque o negócio é fundo. Mas, uma hora a coisa chega no seu limite. Você tem que contratar uma pessoa para ir lá e limpar. Ela vai com um caminhão, coloca uma mangueira larga, gigantesca, e vai sugar e limpar a fossa. Ele me cobra pelo serviço. Ah, mas vai ser muito difícil chegar até a fossa e tal, tem um monte de... Ok, isso é empreitada. Eu estou contratando algo para ser feito e estou pagando pelo resultado, pensando na finalidade. Não estou pensando se vai dar trabalho ou se não vai dar trabalho. É a finalidade que me preocupa. Então, aqui, alguns exemplos, né? Uma vantagem que nós temos na empreitada é que, como o valor é fixado pensando no resultado, nós temos uma possibilidade de um serviço mais rápido e também uma possibilidade de evitar desperdício, principalmente quando quem fornece o material é o empreiteiro. Então, cada vez mais tem sido comum as pessoas contratarem uma empreitada de maneira completa. Eu não quero perder tempo para ir numa loja, comprar tijolo, comprar cal, eu quero perder tempo escolhendo piso. Essa parte todo mundo gosta, a parte do embelezamento, mas eu não quero ficar comprando ferro, comprando viga. Deixa a pessoa que sabe fazer ir atrás disso. Então, aqui nós temos neste caso, tem sido cada vez mais comum a contratação de uma empreitada mista,
onde o valor considerado, o valor exigido pelo empreiteiro, é o valor que vai considerar a sua mão de obra e de quem trabalha com ele, e também todo o material que foi disponibilizado. E aí ele tem que calcular quanto que é razoável, que precisa ser pago para ele ter ali algum tipo de benefício, né? Para a gente ter isso bem claro sobre as espécies de empreitada, nós vamos voltar ao artigo 610, que é o primeiro artigo que trata desse tipo contratual. E nós temos lá essas duas modalidades, né? Voltando aqui para o 610. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com o seu trabalho, e isso é empreitada de lavor. Se você quiser anotar no seu Código Civil, isso é interessante. Essa primeira parte do 610, o empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com o seu trabalho. O nome disso é empreitada de lavor. Lavor é a ideia do lavorar, de trabalhar, né? Ele só realiza a empreitada com a sua mão de obra. E aí vem a parte final do 610. Ou com ele, o seu trabalho e os materiais. Essa parte final, com ele e os materiais, isso é a empreitada mista. Onde o empreiteiro fornece a sua mão de obra e também os materiais. Caso você queira anotar aí a nomenclatura, porque normalmente quando a gente fala todo contrato tem as suas nomenclaturas, né? A empreitada talvez seja o contrato com a nomenclatura mais diferentona, porque eu tenho empreiteiro, que é o contratado, e dono da obra, que é o contratante. E vai chamar dono da obra, ainda que se você tenha encomendado um vestido, tá? Não é só para construção civil, porque nós temos essa tendência de achar que é só na construção civil que eu tenho esse tipo de contrato. Bom, artigo 611, vamos dar uma olhada aqui em alguns artigos do Código Civil para destacar pontos que são muito importantes. Artigo 611 fala de uma responsabilidade e também fala dos riscos assumidos pelas partes que estão envolvidas nesse contrato. E olha o que ele diz: quando o empreiteiro fornece os materiais, então, o que a gente tem que entender? O artigo 611 está falando da empreitada mista. Ele está dizendo quando o empreiteiro fornece os materiais, empreitada mista. Correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra, a contento de quem encomendou, se este não estiver em mora de receber, mas se estiver, por sua conta correrão os riscos. O que é isso? Você já teve obrigações, sabe o que é mora, né? Então, está em mora a pessoa que já esteve no momento de praticar algo e não o fez. Aí essa pessoa é constituída em mora, porque ela está em atraso com a sua obrigação. Isso é a ideia da mora. Pense em mora como demora, né, para te ajudar a pensar nisso. Se o empreiteiro ele fornece mão de obra e material, todo o risco da construção é dele. Mas aí a gente tem um ponto. Ele terminou a obra, ele vai chamar o dono da obra e o dono da obra vai analisar. Tanto que ele utiliza lá no 611 o termo a contento de quem encomendou. Lembra da compra e venda a contento? Né? Que é aquela compra e venda ao contentamento, a satisfação, a alegria do indivíduo que adquiriu e fez aquela compra, né? Quando ele aceita e a obra foi finalizada, se ele demora para entrar na posse da coisa, aí o dono da obra vai assumir esses riscos para depois do momento em que ela foi entregue. Então, vai correr, né, sob responsabilidade do empreiteiro os riscos da obra até a sua finalização e entrega para o dono da obra. Se o dono da obra estiver em mora, porque ele foi chamado para apreciar a obra e ele não veio, está só enrolando, aí se transforma para ele a responsabilidade dos riscos. Tá? Então, tem esse cuidado. É possível que a responsabilidade pelos riscos da obra repousem sobre o dono da obra, mesmo no caso de empreitada mista. Somente quando ele estiver em mora.
Aí é possível se transferir essa responsabilidade, mas do contrário, a responsabilidade é sempre do empreiteiro. E quando eu falo responsabilidade, é responsabilidade sobre tudo. Então, se uma pessoa, imagine que ele está lá construindo uma casa, fez um andaime. Aí aquele exemplo clássico de pegadinha, sabe? A pessoa vai passar lá perto do andaime, o andaime desmonta, isso machuca o indivíduo que está passando. Quem vai ter que pagar uma indenização? O empreiteiro. A responsabilidade é dele. Então, é um cuidado que se faz. Temos uma pergunta, Luciano. Professor, o empreiteiro que se compromete a entregar a obra por sua conta, com mão de obra e materiais, ficará disposto, além de possíveis variações de valores no custo da obra, também aos prejuízos por catástrofes naturais ou não? Vamos lá, é uma boa reflexão. No primeiro momento, Luciano, nós temos que a maneira como o contrato foi previsto. Variações no custo do material, elas precisam ser consideradas pelo empreiteiro no momento em que ele passa o preço para o dono da obra. Então, assim, variações normais, variações naturais fazem parte do risco. Então, quando ele passou o preço, o metro cúbico da areia, eu não faço ideia do preço, mas vamos imaginar, custava R$10. E aí agora está custando 13. Isso não vai alterar o preço a ser pago pelo dono da obra. Isso faz parte da análise do risco que ele tem que considerar na hora de passar o preço dele. Mas pode ser que essa mudança de valor interfira no contrato? Pode, e aí entra a teoria da imprevisão. Se eu tenho uma mudança muito significativa, aí vai influenciar. Então, o metro cúbico da areia era 10, agora é 40. Aí vai influenciar, porque nós estamos diante de circunstâncias extraordinárias, onde eu posso aplicar a teoria da imprevisão para relativizar esse contrato e, inclusive, modificá-lo para restabelecer o equilíbrio contratual. Então, aqui nós estamos sempre voltando àquelas perspectivas lá da teoria geral, para que nós possamos sempre compreender um contrato e também lembrar que o contrato ele deve ser conduzido sempre dando equilíbrio contratual entre as partes. Então, se houve uma situação que gerou extremo desequilíbrio, aí nós podemos alterar o contrato. E isso é teoria da imprevisão. Mas pequenos ajustes não são suficientes para gerar efeito no valor pago. A parte final da sua pergunta, né? Os prejuízos por catástrofes naturais ou não. Aqui nós temos também aquela situação do caso fortuito ou força maior. O empreiteiro responde pelos riscos. Então, se eram riscos que ele poderia ter evitado, prejuízos que ele poderia ter evitado, ele vai responder. Agora, vamos pensar o seguinte. Se eu penso assim, houve uma chuva muito forte e isso prejudicou a laje. Chover, chove. A gente passa por chuva. Então, ele tem que entender que se ele vai montar a laje, dá uma olhada ali na previsão do tempo, cubra a casa com lona, sei lá. Mas ele tem que tomar os cuidados de acordo com as circunstâncias que são naturais. Mas casos extraordinários também devem ser... Beleza, Elô, beleza, obrigado. O Leonardo está com problema na internet. Beleza. Depois eu vou postar, fica tranquilo, ele assiste sem nenhuma dificuldade. Agora, se eu estou construindo uma casa e tem o rompimento de uma barragem, como aconteceu em Brumadinho, isso não é um negócio que eu vou presumir que vai ter. Aí é claro que isso vai influenciar. Não é responsabilidade do empreiteiro o rompimento de uma barreira. Então, aí são parâmetros que nós precisamos considerar nesse momento. Eu preciso encerrar aqui, porque eu já tenho menos de 1 minuto. E eu já mando outro link, a gente vai falar mais um pouquinho, tá? Vou mandar outro link para a gente terminar a empreitada.